Neymar está de volta ao futebol brasileiro. O Flamengo conquista o primeiro título da temporada 2025 ao vencer o Botafogo na Supercopa Rei. E Tite, será que ele vai assumir o comando técnico do Botafogo? Participam desse podcast conosco, bem ao meu lado, o jornalista Rodrigo Ricardo, e do outro lado da bancada, mais dois integrantes da equipe de esportes aqui da EBC, os comentaristas Raquel Mota e Carlos Molinari. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação grande em recebê-los. Eu começo por você, Raquel. Ok, vamos Neymar lá. de volta ao futebol brasileiro. Só para sua informação, agora o Campeonato Brasileiro, que começa em maio, terá 33 jogadores que já participaram de Copas do Mundo, sendo 16 brasileiros. Pois é, né? Olá, Bocage, Rodrigo, Molinari, todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. Eu, particularmente, acho que o Neymar volta para tentar recuperar seu bom futebol, mas não sei se é uma boa para o Santos, né? Então vamos aguardar cenas dos próximos episódios. E para você, Molinari? Boa tarde, Bocage, boa tarde, amigos de casa, boa tarde, Raquel, Rodrigo. Para mim, é uma boa. Eu acho que para ele, principalmente, acho que ele tem que se reabilitar, ele tem que tentar procurar ter ritmo de jogo, partidas, conseguir fazer uma sequência sem lesões. E o Santos é o time ideal, que é o time que vai ter mais paciência com ele em todo o mundo, justamente onde ele começou a carreira. Outros não teriam essa paciência, Rodrigo? Salve, Bocage, salve, queridos colegas, salve todos os internautas que nos assistem. Acho que o Santos é o que tem realmente mais paciência, mas outros também teriam. Até eu achei que a passagem do Al Hilal, essa saída, foi uma saída amistosa. A gente sabe que alguns negócios, às vezes, envolvendo o mundo árabe, terminam com algumas rusgas. Não foi o caso do Neymar. A gente torce, claro, para o Neymar retomar o seu melhor futebol, o que eu acho difícil, porque nos últimos tempos ele tem sido mais celebridade do que jogador de futebol, mas vejo o Santos também reforçado, né? O efeito Neymar, o Santos já é um time bem diferente da temporada passada, com vários reforços, e até mesmo já nesse Campeonato Paulista, acho que o Peixe vem para brigar pelo título. Essa é a questão, Raquel. O Neymar sozinho não resolveria. O Santos tem time para ajudar o Neymar? Pois é, essa que é a grande questão. O Santos agora vem se recuperando no Campeonato Paulista, né? Ele vinha numa sequência de 4 jogos sem vencer, venceu no final de semana no Clássico contra o São Paulo, mas eu acho que para fazer com que o Neymar brilhe, ele realmente precisa de outros jogadores. E no momento, eu só vejo 2 peças que poderiam ajudar. O Gabriel Bom Tempo e o Guilherme, que são os jogadores que estão atuando muito bem na equipe do Santos. Do restante do elenco, não consigo ver ninguém que possa ajudar ali o Neymar, não. E aí como ficaria o Neymar nessa situação? Porque, inclusive, o contrato dele é só até o meio do ano. Só de 6 meses o contrato dele. Essa liberação dele no mundo árabe aí também envolveu ele abrir mão de muito dinheiro que ele tinha para 300 receber milhões, ainda, né? do time do Al Hilal. Você abriria a mão de 300 milhões, Não, Rodrigo? não tô abrindo mão nem de 30 reais, né? 3 reais. Por exemplo, o Rivelino ficou preso no mundo árabe e encerrou a carreira por causa disso, né? Justamente. Mas naquela época apreendiam o passaporte, tinha isso também. Ele né? não podia fechar contrato com mais equipe nenhuma e tal. Então, acho que o Neymar, respondendo a tua pergunta, ele não vai jogar todas as partidas. Acho que ele vai selecionar. A última rodada vai ser Santos e Inter de Limeira e Limeira. É um jogo que ele não deve ir. Deve estrear contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vindo do banco de reservas, no dia do aniversário dele, na quarta-feira, agora, dia 5 de fevereiro. Mas eu acho que ele vai selecionar muito qual jogo. Os fisioterapeutas, os fisiologistas vão escolher qual jogo ele vai entrar em campo. E quem vai ajudar ele, na verdade, nesse time do Santos, que é como a Raquel falou, é o Guilherme. Fora isso, o Santos realmente é uma equipe muito abaixo do padrão até do Campeonato Paulista. A gente ainda está na disputa dos estaduais, a Copa do Nordeste já está rolando também, daqui a pouquinho vem Copa do Brasil, mas fica uma expectativa aí para o Brasileirão. 33 jogadores que já atuaram em Copas do Mundo. Isso garante qualidade ao Brasileirão? Não garante. Garante mais experiência, um pouco mais de categoria até de alguns jogadores. Mas a volta desses jogadores são jogadores que talvez não tenham mais mercado no futebol europeu, jogadores que também estão tentando recuperar esse bom de futebol, voltando à terra natal, né, ao próprio Brasil, não necessariamente indica que teremos um Brasileirão de alta qualidade técnica. Ainda mais porque data FIFA convoca muito desses jogadores. Pois é, e aí isso pode desfalcar. No campeonato não para, pode desfalcar as equipes. O Flamengo, por exemplo, tem 8 jogadores de seleção. Pois é, porque tanto que jogam no Brasil quanto que jogam exterior. fora. Então, sim,
por isso que tem que ter não apenas um elenco titular de qualidade, mas também aquele que está no banco. E muitas equipes hoje, na realidade do futebol brasileiro, não tem um banco vistoso ou que possa aproveitar quando esses atletas são utilizados como uma peça-chave. Não teria, digamos, um elenco 0-2 para poder jogar e manter minimamente aquele nível, né? Isso é o grande problema. E Neymar voltando à seleção, ele reencontra o Dorival. Encontra o Dorival, justamente. Já teve com ele no Santos também, já teve... Um atrito, não houve entre eles? Sim, da atrito, substituição. Eu acho que ele cobrou um pênalti. Ele se recusou a sair, Sim, né? e aí tem até ele aquela... cobrou de cavadinha contra o Vitória também. Tem até aquela famosa entrevista do René que fala que vocês estão criando um monstro. Isso foi justamente isso. O René era um jogo contra o Atlético Goianiense. Mas teve também uma cavadinha que ele foi bater um pênalti contra o Santos Vitória na final da Copa do Brasil. Ele deu um pênalti de cavadinha e errou, né? E aí o goleiro pegou, ficou no meio do gol, pegou. Então teve esse atrito também. Mas eu acho que já são águas muito passadas. O Dorival não pode, se o Neymar estiver jogando bem, não pode prescindir dele na seleção, até porque a seleção do Dorival não é tudo isso também, né? Ficou esperando o Neymar esse tempo todo, que colocou o Vinícius Júnior, não deu muito certo, ele vai acabar precisando do Neymar se o Neymar estiver em forma. Muito bem, então, vamos mudar o nosso roteiro aqui, falando agora de Flamengo e Botafogo, a decisão da Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil até então, e o Flamengo conquistou o 3º título ao vencer o Botafogo por 3-1 lá em Belém do Pará. O que foi mais forte, o futebol do Flamengo ou a chuva? Os dois, né? Acho que o futebol do Flamengo fez jus à chuva. O Flamengo fez chover, é isso? Não fez chover. Isso aí... Todo mundo sabe que em Belém do Pará costuma chover entre 3 da tarde e 5 da tarde. Faltou aí a CBF, os organizadores observarem essa característica local. Eu sei porque minha família é paraense, adoro o Pará. Mas tem isso, tem até a famosa... Chuva da hora marcada, né? Antes da chuva, isso é tradicional. Agora, em relação à vitória do Flamengo, eu já dizia que o Flamengo tinha um leve favoritismo. Por quê? Porque o Botafogo, por exemplo, até hoje não tem um técnico, que é o ponto de partida de todo o planejamento. O Botafogo simplesmente ficou sem ataque, né? Vendeu seus 2 titulares, né? O Almada e o Luiz Henrique. Vendeu os 2 reservas, o Tiquinho, que está no Santos. O Júnior Santos foi para o Atlético Mineiro. É claro que do meio para trás é a mesma base, mas se enfraquece muito, né? Não perdeu qualquer jogador em um setor. E ontem, ofensivamente... voltou a treinar depois do Flamengo. Não, voltou por conta da tabela, do calendário longo do ano passado, né? Teve que jogar o Mundial. Mas, enfim, então o Flamengo ao contrário, manteve o Felipe Luiz, que entrou na reta final da temporada, venceu a Copa do Brasil, tem um elenco todo na sua mão, tem um técnico com muita ambição de ganhar, de provar seu valor, com ideias novas, ideias até espelhadas no Jorge Jesus. Ele mesmo já disse mais de uma vez, e ontem voltou a dizer, durante a última coletiva, que ele se espelha no Jorge Jesus, e ele está levando, você vê realmente um Flamengo insinuante dentro de campo, um Flamengo que é dominante, que tem todas as ações do jogo, e ontem venceu até com certa facilidade o Botafogo, para dizer a verdade. O que você destaca do jogo de ontem pelo lado do Flamengo? A organização tática do time, a forma como joga, e aí você vê que tem o dedo do Felipe Luiz, né? A zaga do Flamengo, que ainda dá uns deslizes, mas sempre tem um ou outro jogador, por exemplo, o Léo Ortiz se destacou em alguns lances, poucos lances foram criados de perigo pela equipe do Botafogo, mas do Flamengo, inegavelmente, foi o Bruno Henrique, né? O rei dos clássicos. Bruno Henrique jogou como ninguém, driblou, fez a festa. A defesa do Botafogo nem encontrava o Bruno Henrique em campo. E o fato do Botafogo, como já apontou muito bem o Rodrigo Ricardo, é de não ter um técnico. Então a gente vê o Leiria à beira do campo desesperado, até muitas vezes utilizando de jogadas inusitadas, quando ele pega a bola, joga para o outro lado para tentar irritar um pouco o jogador do Flamengo, mas isso não funciona, né? Não sei como ele não tomou um cartão por uma atitude antiesportiva, e a gente vê isso em campo, né? O Leiria é um treinador que eu já cansei de falar, eu acho que ele vai virar de provisório e vai virar definitivo, o famoso provinitivo. Porque o Botafogo não consegue acertar com ninguém. A gente vai falar daqui a pouco de possíveis nomes, mas na sexta-feira o que estava rolando nos bastidores é que talvez o Renato Gaúcho fechasse. Parece que não foi à frente, até porque o Renato Gaúcho, né, tem um imbróglio com o Botafogo, enfim. Então a gente torcida aguarda. do Botafogo não gosta do Renato. Não gosta, por causa de eventos passados, enfim. Então, assim, eu acho... Simples churrasco, rapaz. Mas é o churrasco do desamor, né? Mas o sobre o Renato, eu soube através de um amigo lá de Minas, que é muito ligado ao Cruzeiro, a proposta a ele e à comissão foi de 2.600.000 reais. E ainda assim não aceitou. E não aceitou. É muito dinheiro. É bem verdade que não é só para ele, é para a comissão também. Mas
Mas é muito dinheiro. Para a proposta do Renato, do que ele vê, ele vai para alguém que vai querer pagar mais. A questão é, será que o Renato vai conseguir desenvolver? Porque o grande problema do Botafogo hoje é que o Textor também já vem fazendo nos outros clubes que ele administra. Ele só cria jogadores, vende no mercado e não consegue repor as peças no nível que deveria. Essa que é a grande questão, é o que o Botafogo está sofrendo hoje. Vendeu o ataque todo praticamente e quem trouxe o Arthur, que ontem não jogou nada. Sinceramente. A torcida do Botafogo botava uma confiança muito grande. Claro que ele tá ainda se adaptando, tá conhecendo os colegas, o ritmo de jogo, mas para a expectativa que foi feita, basicamente a mesma coisa do Flamengo quando comprou o Alcaraz. Ainda não correspondeu às expectativas. E aliás, nem vai, porque o Alcaraz já foi pro Everton. E inclusive o Felipe Luiz, não sei se vocês viram, pediu desculpas pela negociação do Alcaraz. Ele assumiu que ele teve culpa do jogador não ter rendido o que deveria, porque ele não teria sabido escalá-lo na posição. O Felipe Luiz foi um gentleman, né? Um lorde, um diplomata, pode trabalhar no Itamaraty com a declaração dessa, né? Na verdade, porque o Alcaraz acabou não se encontrando no Flamengo, acabou não dando certo, infelizmente, tal, e o jogador o tempo dele de mostrar serviço parece que foi bem curto e foi a negociação essa, não vamos perder o dinheiro do Alcaraz, vamos negociá-lo rapidamente com a Inglaterra e pronto. Surgiu a oportunidade, né? Mas muita gente dizendo que o Flamengo promete na temporada, até pelo que mostrou nesse jogo de ontem e diante dos outros rivais. Mas promete muito. Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro. A gente pode falar do Flamengo prometendo muito desde 1912, tá? Tá prometendo muito em 2025. Tá, todo ano o Flamengo promete muito e deve entregar muito esse ano, acho que. Mostrou isso contra o Botafogo, foi dominante. O Botafogo tem 14 jogadores que de 2024 não estão mais em 2025 no Botafogo. Tem todo o ataque desmantelado e tal, tem várias questões. E acabou que o Flamengo entrou nesse jogo, acho que aos olhos de todo mundo, da crítica esportiva, dos torcedores, como um favorito absoluto. E mostrou isso dentro de campo. O Felipe Luiz já tem hoje um aproveitamento melhor que o Jorge Jesus. Ele se espelha no Jesus, mas já... Se você for ver o número de vitórias e tal, a porcentagem tem uma derrota. É muito melhor já que o Jorge Jesus. Deu certo, né? E em competições que são fortes, né? Que no caso foi Copa do Brasil e Brasileirão, que ele assumiu. Ele só pegou o Pedreiro, não pegou o Carioca, ele ainda não... Ele assumiu contra o Sampaio Correia? Eu acho que é o terceiro jogo dele no Carioca. No Carioca, então. Ontem não foi Carioca. Ele fez na quinta. Correia, ele assumiu na quinta rodada. Correia e Volta Redonda. Isso aí. Então, 2 jogos só do Campeonato Carioca. E a rodada de ontem o Flamengo não participou. Não, Bangu ainda era. Foi o outro ainda. E o Flamengo ainda faltam Pedro, Cebolinha, o Vinha, o Danilo que chegou. O pessoal chegando do departamento médico, o Flamengo se torna um elenco aí mais forte do Campeonato Brasileiro. É claro que ainda a temporada só está começando e eu vejo, talvez, que eu acho que possa fazer. Eu vejo o Botafogo esse ano como um rival. Por enquanto ainda não. Vamos ver se o John Textor primeiro arruma um técnico, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Para depois começar a trazer o reforço. Acho também que o Bastos fez muita falta ontem, né? Até porque o reserva dele... O Lucas Rauter não tem condição. Fez uma péssima tá indo pro Vitória, não é? partida ontem. Mas o Flamengo realmente tende a ficar um time cada vez mais forte com o retorno dos seus... principalmente do Pedro, né? Porque dizia-se muito que o Bruno Henrique não poderia ser esse centroavante. E ontem o Bruno Henrique provou ao contrário, que ele pode sim. Pois é. Mas o Bruno Henrique não jogou de centroavante ontem. Então, não, ele jogou mais pela ponta. Eles ficaram como se fosse o segundo atacante, né? O Bruno Henrique... achei o Michael sumido um pouquinho do jogo, né? Porque o Michael estava criando espaço para o Bruno Henrique jogar. Por isso que você não viu o Michael. O posicionamento do Michael ontem foi totalmente tático. Você não vê... E mesmo assim o Michael ainda criou algumas oportunidades, deixou o Bruno Henrique na cara do gol. O Plata também. Ele que bateu com as costas na trave logo no início do jogo, foi o Michael? Teve um carrinho lá que eu acho que foi, porque teve até atendimento médico. Foi o Michel. Mas ele jogou bem, porque a movimentação do Michel em campo foi fundamental justamente para abrir os espaços para o Bruno Henrique, que estava impossível, né? Ele estava jogando muito ontem. E também o Alcaraz. Eu acho que ele sempre jogou, mas o Gabigol acabava porque ele... né? O Bruno Henrique sempre foi um excelente jogador. Ele é um jogador habilidoso, muito rápido, com boa visão de jogo. E quando ele tem o Michel, que também é um ponta muito rápido, jogando ali como se fosse um 0-2, aquele famoso 1-2, o lado esquerdo do Flamengo é absurdamente ofensivo, né? E dá bons resultados, que foi o que a gente viu no jogo de ontem. E o Botafogo tem dificuldade quanto a isso, porque o Botafogo ainda não tem elenco. Se você não tem o treinador, como é que você vai conseguir montar um elenco? Porque é fundamental um elenco montado em cima da ideia do treinador. Mas quando eu me referia a centroavante, eu digo mais como o jogador que decide, o artilheiro que faz os gols que o time precisa. Sim. Mas
mais do que taticamente, que ele realmente, né? E ontem eu acho que até em função do Botafogo, porque apoiam-se muitos laterais, então acho que o Felipe Luiz quis jogar um pouco nas costas dos laterais botafoguenses. O Barcelona jogou muito tempo sem um centroavante de referência, quando o Suárez sai, ficava basicamente só o Messi ali segundo, então é algo comum, né, no futebol, já taticamente falando. Bom, e o Tite no Botafogo? Você acha que é o melhor caminho para o Botafogo? Acho que muda totalmente, né? Só um dirigente que não esteja em sã consciência contrata o Tite para sua equipe. Porque o Tite custa caro, o Tite faz uma venda casada, que traz o filho dele como auxiliar técnico. O Tite vem de 4 fracassos consecutivos. 2018 tomou um nó da Bélgica no jogo das quartas de final, perdeu a Copa América para a Argentina sem mostrar nada na final em 2021, perdeu para a Croácia e fracassou com um elenco milionário do Flamengo, para um time fraquíssimo como é o Peñarol na Libertadores do ano passado. Você vai levar um Tite, um retranqueiro para a sua equipe? O Botafogo foi campeão em 2024 com uma equipe ofensiva, com uma equipe que ia para frente. Claro, não estão mais esses jogadores, não está o Almada, não está o Luiz Henrique, não está o Tiquinho, não está o Júnior Santos, mas o DNA do Botafogo vencedor foi um Botafogo valente, um Botafogo atacando. Seria muito retrocesso para o Botafogo, e acho que o Textor também não quer gastar muito com um técnico que provavelmente não vai entregar resultados tão satisfatórios assim. Mas surgiu por lá essa história do Tite. Então, eles estão sondando todo mundo, né? Estão sondando o Roberto Mancini, que já foi da seleção italiana, seleção árabe, como disse a Raquel, sondaram o Renato Gaúcho, estão sondando todo mundo, né? Mas ninguém aceita. Seria um retrocesso muito grande você aceitar o Tite como a bola da vez, como técnico da vez. Será que as notícias envolvendo os times do John Textor lá fora repercutem e fazem com que os técnicos não aceitem vir para o Botafogo? Talvez, né? Ele demorou. Porque é um time campeão. Ele tá com problemas no Lyon, né? O Lyon tá mal no campeonato vendeu francês. Um, né? Sim, Vendeu o Palace da Inglaterra. Palace. Está à venda, né? Está à venda. O Lyon não vence há 7 rodadas no campeonato francês. Está com problema financeiro Ele também. mesmo, Textor, bancou a demissão do antigo treinador e trouxe o português Paulo Fonseca. E aqui no Botafogo, o Tite é o nome da vez, né? Eu confesso que me parece, para um planejamento inicial que dizia que gostaria de ter um técnico estrangeiro, né? Tanto que se falou no Vasco, que treina no Santa Clara, falaram no Rafa, Tata Martins, enfim, né? E agora estão falando em nomes brasileiros, né? Daqui a pouco o Fernando Diniz, daqui a pouco vai estar o Fernando Diniz nessa roda aí. Mas isso a gente já falou até com forma de piada na redação para assustar o estagiário. O Diniz fechou com o Botafogo, ele ficou assustado, cara. Mas por enquanto me parece tudo mas sabe muito que especulação. O Diniz seria um estilo de jogo mais aplicável ao Botafogo do que o Tite. Baseado no ano passado... Se você for pegar o histórico do Tite, do Tite e do Diniz, sem dúvida alguma, aquela bate-bola, tá mais a bola à frente, do meio pra frente, ok. Mas a questão do Diniz trabalhar no Botafogo ele vai se contentar com o elenco que o Botafogo tem hoje? Essa que é a questão. Porque uma das coisas que faz o dinizismo funcionar é você ter nomes de referência na frente. Pelo menos o Tietchan já saiu do Botafogo. É importante. Quando a bola do time do Diniz chega na frente, né? Então, normalmente fica atrás. Ali tem que saber se o John meio... sabe jogar com os pés. Tem que ver se ele sabe repor bola com o pé, tá aquele toquinho curto. Que, aliás, o Rossi deu um show ontem. Ontem Rossi foi... Mas siga, desculpa. Não, eu acho que o Botafogo tem que procurar um técnico. Eu acho que se quer um técnico estrangeiro, ok, traga um técnico estrangeiro. Se for um brasileiro, claro, temos bons nomes aí. É o Tite, meu colega Molinari destruiu o Tite. É claro que o Tite, depois de não dar certo no Flamengo, eu fico pensando onde o Tite vai dar certo, né? Ter aquele elenco todo, toda a estrutura que o Flamengo ele teve. Ficaria parado. Um ano sabático, né? Ele pode se dar ao luxo de... O Tite já tá com 63 anos. Eu também. Não, sim. Não é um etarismo, não. Dizer isso, esse etarismo, mas porque o futebol... Mas ele não vai ficar um ano parado. Não vai. Até porque eu nunca ganhei como time. Isso é fundamental. Assim como o Renato Gaúcho também tirou os 4 meses sabáticos dele, porque em dezembro ele foi procurado pelo Botafogo. Ele pode tirar até mais. Pode muito mais trabalhar. Pode. A vida sabática. Mas é interessante porque o Renato Gaúcho não é a primeira vez que o Botafogo procura. No final do ano passado, o Botafogo procurou o Renato Gaúcho e falou: não quero saber de futebol agora, tô saindo do Grêmio, não renovei e vou ficar 4 meses de fora. O Vasco também procurou. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses são treinadores que estão desgastados, cansados do futebol mesmo, da rotina do futebol. Sim, muito bem paga, são muito bem pagos, profissionais, ótimo, ok. Mas realmente é algo que exige muito
desses profissionais. Cobrança, Cobrança, pressão, torcida enchendo o saco, enfim. Eu acho que eles estão cansados. Então eu nem gosto, mas eu não gosto muito de usar essa expressão de ultrapassados, né? Hoje eu estava num debate com alguns amigos tricolores, né? Já reclamando do Mano. Claro. Do Mano, que inclusive muita gente apostando. Mano perde agora no meio da semana pro Vasco, depois perde no final de semana pro Flamengo. Vai rodar ou não? Vai cair. É. Enfim, e muita gente questionando o método do Mano Menezes, que eu também acho que é um treinador que foi super campeão, é um medalhão também em algum momento, mas também que me parece ultrapassado, eu não digo a palavra. É o cansaço não mesmo. tem a mesma ambição, o mesmo frescor de um Felipe Luiz com ideias novas e querendo se provar em campo. Então, eu acho que para alguns times é importante apostar numa juventude, né? Que é difícil dentro dos treinadores. Temos essa renovação não é difícil. muito. É difícil. Eu acho que a formação do Felipe Luiz lá fora, e ele tem um assistente que é do Barcelona. Que ele trouxe o staff com ele. Ele trouxe com ele. Que ontem, durante o jogo, o tempo inteiro aparecia nas imagens no ouvido do Felipe Luiz. Não estou dizendo que o cara ele não tenha boas ideias, mas ele tem uma outra visão diferente. Sim, ele se também. preparou, muito preparado. Mas isso é um ponto também, porque como o próprio Molinari já colocou, geralmente quando você pega um treinador, ele traz o staff dele, mas geralmente é algum familiar, alguém. Ele não traz alguém que seja potencialmente técnico, que esteja do lado dele, que possa ajudar a crescer. Que foi o que o Felipe Luiz fez. Quando o Felipe Luiz traz, e o Felipe Luiz fala, ele se baseia no Jorge Jesus, mas ele fala que ele aprendeu a gostar de ser técnico, de pensar em ser técnico por conta do Simeone. E o Simeone tem esse tipo de estrutura. Então, o Felipe Luiz tem muito ainda a desenvolver, e isso está sendo visto agora no campo com o Flamengo. A gente viu o Flamengo organizado e realmente alguém que o Felipe troca ali de ideia e é fundamental para ele poder crescer, né? E o Felipe não queimou etapas, né? Ou seja, né, fez os cursos necessários, começou pela base. É claro que foi muito rápido, essa ascensão mundial dele. Sub-20, né? Mas, enfim, passou por base, né? Então a gente vê um Felipe preparado e pronto para ser o que está sendo agora. E foi pro profissional para tapar um buraco, né? Sim. Nem foi solicitação dele, ele nem se precisou. Ele foi chamado pela diretoria para poder assumir. Aí é oportunidade, né? Ele já estava no clube. Às vezes o Marcão é chamado no Fluminense e também não está correspondendo. Não, é um grupo de jogadores que ele ainda conhecia, Exato. que fez parte. Jogou com ele, foi campeão e tal. Eu só naquele seu comentário, eu acho que o técnico do Botafogo não vai ser Carlos Leria para sempre oficializado. Também acho creio. que não sei, pelo menos acho que até nas primeiras rodadas do... sim, pro estadual. Então, mas o Textor, a questão é, se o Textor não achar ninguém, quem vai ficar no Botafogo? Mas alguém ele vai achar. Então, mas em que momento? Por isso eu tô falando. O Leiria está à frente do Botafogo há quantas rodadas? Santos, aí vai pro Botafogo. Mas o Pedro Caixinha agora já embalou, ele já ganhou, tá no efeito Neymar. Eu acho daqui que a pouco o Diniz vem é um alguém. nome que está aí. O Diniz está aí. Não vai demorar muito, não. Aliás, estão gostando do Gabigol? Né? Já perdeu um pênalti, fez um gol de pênalti. Mas fez um gol de pênalti, tá lá, fazendo os gols, marcando, mostrando que é o centroavante de sempre. Gol em cima do Verlaine. Fez. O fato é que o Diniz saiu, o Cruzeiro começou a ganhar. Então, realmente, o grupo não estava com o Diniz, né? Não estava fechado com o Diniz. A gente sabe que os elencos derrubam o técnico. Sim. E a gente sabe também que o Diniz não tem um humor lá, essas coisas, né? Tem alguns problemas de relacionamento em alguns momentos. Ao longo do tempo. Também tem 3 trabalhos muito ruins. Cruzeiro, Fluminense e Seleção Brasileira ultimamente. Né? Derrubou 3 clubes seguidamente. O Dorival, na entrevista que ele deu ontem durante o jogo, ele deu essa indireta, né? Desde que eu assumi, a Seleção Brasileira está em segundo lugar nas eliminatórias. O problema foi antes. O problema foi antes. Ele só perdeu um jogo, só perdeu para o Paraguai de 1-0. Só para a gente encerrar aqui rapidamente, uma notícia que me chamou a atenção. O Atlético, time de Minas que está liderando o Campeonato Mineiro, vendeu suas ações na SAF e vocês viram quem comprou? Não. O agente do Vini Júnior, o Tássilo Soares Raimundo. Será que o Vini Júnior vai virar dono em São João del Rei? Dono de um clube em Minas Gerais? Pode ser. O pai do Hendrick é dono de um clube do interior de São Paulo. Dizem que o pai do Neymar vai assumir a SAF. Também. Dizem, mas parece que hoje... não já foi o dono, eu acho que é isso que vai acontecer. O Neymar veio para ser o primeiro passo da SAF. Eu também penso por esse lado. Esses jogadores que jogaram na Europa, esses midiáticos, todos, Vini Júnior, Neymar e tal, eles têm muito mais recursos do que os próprios clubes brasileiros. Eles estão mais ricos do que uma instituição como o Santos. No caso aqui não foi nem ele, né? Foi o agente. Pelo menos é o nome que aparece. Sim, são muito mais ricos que o Atlético. Vários. Por que não? Já pensou?
Pode ser. Vini Júnior aparecendo no Atlético para reforçar o time. Tá na série, subiu para B, né? O Subiu Atlético. para B. B. Ele perdeu a final por Volta Redonda da C. Ele é o vice-campeão brasileiro da C. E Que aí o Volta liderando Redonda a volta, B. que volta pra Série B. Muito bem, meu querido Rodrigo Ricardo, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, Prazer em Cássio. revê-los, Valeu. voltando de férias. Raquel Mota, obrigado. Prazer. Valeu, Carlos Obrigado. Já Molinari. acabou rapidinho. Né? Acabou. É, Passou bem. é muito rápido. Obrigado a você que nos acompanha, aciona as notificações, o sininho das notificações, compartilha, deixe seu comentário, a gente gosta muito de falar com vocês. Um bom ano de 2025. Valeu!